Marta, conta pra gente então. Eu não sei quase nada da sua história e as pessoas que estão aqui com a gente também não. E eu até gosto de manter assim, porque eu descubro aqui e vocês vão me contando a história de vocês, o que vocês estão aprendendo, por que vocês foram para essa área. Conta pra gente, então, qual que é a sua formação de base, né? Qual que é a sua graduação, qual que é a sua área de atuação? Michela, a minha história é meio diferente dos que você está acostumado, né? Porque eu já tenho muita estrada, né? Então, vamos nos Pelo seu, entender. pelo seu rostinho, eu acho que você não era nem nascida, como eu já estava no batente. Michele, primeiramente, eu quero lhe parabenizar, viu, pelo seu trabalho, tá? Eu lhe achei por acaso, assim que eu me aposentei. Você foi o primeiro vídeo que eu fui procurar, viu? E eu quero lhe parabenizar. Seu trabalho é maravilhoso, né? Além de mãe, né? Então, né? E eu vou até começar até pelo final. Parabenizar também o maridão, porque aquele vídeo que vocês fizeram sobre a resolução, né, o decreto, né, horroroso de retrocesso, né? Então ficou muito bom, né, o live aí do seu marido, de vocês, da inclusão, porque eu sou uma defensora da inclusão. Eu vou fazer rapidinho a história da minha vida, tá bom? Para a gente chegar até aqui. Sim. Né? Então, eu imagine que eu estava me formando em 1985. Você ainda estava de asinha no céu. Estava no céu, exatamente, estava no céu. Você se formou em pedagogia, mas na época Não, era em psicologia. Não, em psicologia. Psicologia, É, perfeito. Então, eu fiz Onde? eu estou falando de Campina Grande, né, Paraíba, mas eu sou de João Pessoa, né, da capital aqui de João. Então eu estudei em João Pessoa, me formei em psicologia. Então, detalhe, tudo que eu falo a mim, eu tenho que começar por aí para não é, porque é muita estrada para as pessoas seguir, entender o contexto, né? Sim, claro. Então, quando foi nos últimos anos de psicologia, na época, imagino que se chamava o nome da disciplina, Psicologia do Excepcional. Acho que você nem conhece esse termo. Eu já Então, ainda tem alguns artigos antigos, né? Ainda tem essa nomenclatura. Então, eu me encantei pela área, tá? Eu me encantei pela área nessa época. O que é esdrúxulo aí é porque nessa época era o que a gente chamava o modelo médico, né? Aquele modelo ainda caritativo, e as pessoas estranhavam muito. Por que eu tinha me interessado? Se eu não tinha parente, se eu era novinha, porque lembra aquela representação? Quem cuidava era aquelas pessoas ou religiosas, ou a família que tinha que tomar a frente desde aquele tempo. E eu não tinha nada disso. Simplesmente eu adorei a disciplina e até hoje estou aqui. Não é? Foi o motivo, né? Então, só registrando isso, que você em acabou 85... se identificando, e na época, eu me identificando. imagino que quase ninguém ia querer se enveredar para Ninguém. essa área. Então, e eu me encantei, assim, do jeito, né? Aí logo que eu terminei, eu ingressei no mestrado aqui na UFPB. Aí imagina o nome do projeto, Representação Social do Excepcional. Mas eu não consegui ninguém para me orientar. Mas eu tinha sido aprovada, né, na seleção. Então, mas o problema foi, não tinha que me orientar. A única professora que tinha nessa área lá era uma senhora, que era a diretora, eu acho, na época, acho que era a pai de uma dessas escolas especiais, que eu não me lembro mais. Uma dessas instituições. Ela era professora da universidade e era também, acho que era diretora. E ela estava se aposentando e não ia mais ficar na universidade. Bom, para resumir, porque eu tenho muita coisa atual para te contar, hein? Coisa atual. Então, para resumir, eu tive que trocar de trabalho. Né? E tive que trocar. E o meu primeiro mestrado era psicologia social, não é? Então, foi a único professor que eu conseguia entrar
não é? Aí foi o professor... Não, aí teve um que ainda me aceitou quando eu entrei, né? Só que Uhum. esse professor foi embora para Brasília, porque ele era professor substituto na época, né? Ela Certo, tinha até outra nomenclatura, mais alguma coisa como substituto. Visitante, ele era visitante. Aí ele foi certo. embora de imediato. Aí eu fiquei sem opção. A única opção foi a linha que o professor que tinha vaga era em comportamento eleitoral. Imagina. Nossa! Pelo menos eu aprendi a votar até hoje. E entender o Mas eu era comportamento muito... das pessoas. Eleitoral era como votar na época, né? Que ele tava, Entendi. imagina, né? A gente ia sair de uma ditadura, né? Entendi. Por que que Aham. você votou? Porque escolheu? Porque que era psicologia social, era mais ou Uhum. menos isso. Mas eu era muito apaixonada pela área. E meu Uhum. objetivo, aquela coisa, eu tinha que terminar. Para também encurtar a minha história, quando foi no último ano, que eu já estava defendendo a minha dissertação, Uhum. né? Já estava, não é, lá na banca já estava tudo certinho. Certo. Houve uma greve, que acho que você também ainda não era Uhum. nascida, foi uma greve que foi por causa dela que salvamos, na época, a Universidade Federal, que queria privatizar naquela época. Bem grande. Para resumir, eu peguei e fui embora para a França. E naquele tempo, eu era solteiro, podia, né? Eu já falava francês, que eu estudava desde criança, algumas histórias assim que tinha. E eu fui, que eu estudei em colégio de freira, quando era pequena, tinha francês. Foi outra coisa, eu estudei francês nessa escola, me encantei, fui para a Aliança Francesa. E eu fui parar na França. Né? Então, agora já estamos entre 91 e 92. Aí eu fui fazer um estágio em psicopatologia da criança, que Uhum. era uma coisa bem clínica. Nesse interior eu também passei, eu também consegui, já tenho me formado, né? Já era mestrado, Uhum. então eu era psicóloga. E foi meu primeiro, aí foi aí começa já tem a ver com você. Aí foi meu primeiro emprego numa clínica psicopedagógica. Michele, para tu ter ideia, se escrevia psico separado, pedagógica. A minha declaração no currículo, né, psico, para ver como era antiga. Então, foi aí o meu primeiro emprego como psicóloga condutoterapeuta, que nome bonito, né? Conduta. Então foi, e quando eu estava no final e me interessei por essa disciplina, me interessei pela educação, então já não tive mais aquela coisa de querer ser psicanalista, nem pensar, né? Porque foi aí que eu Uhum. comecei a trabalhar, o nosso querido Skinner, né? Desde esse Uhum. tempo, imagina que eu tô com ele, né? Então, eu gostava muito da disciplina de psicologia escolar, né? Arte de desenvolvimento, e Skinner eu me Aham. apaixonei. Né? Pelo reforço, então reforço positivo, né? Desde esse tempo que faz parte do meu universo. Aí eu fui para a França fazer, sim, aí arranjei um emprego nessa clínica, mas foi quando Isso no eu tive Brasil essa ou na oportunidade de ir França para... que você arranjou esse Não, emprego? esse emprego foi em João Pessoa, Em João porque eu Pessoa. pulei essa parte. Tá. É. Aí quando eu tava, né? Aí quando eu tava nesse emprego, aí eu passei no mestrado. Aí eu deixei o emprego porque eu entrei no mestrado. Quando eu Uhum. tava no final do mestrado, teve uma greve. Meu orientador era do comando de greve. Isso quer dizer o quê? Que eu não podia pedir para defender, que já estava tudo pronto. E eu fui Sim. embora para a França, fazer um estágio em psicopatologia da criança. Uhum. Michel, agora você vai entender porque eu elogiei aí seu maridão e sua esposa, que desde esse tempo, querida, que eu defendo a inclusão. Porque quando eu estava nesse hospital, que era em psicopatologia da criança, aquela coisa bem clínica, né? Uhum. Eu tive a sorte de ser selecionada, não é? Eu fui para uma entrevista de uma vaga para ser professora de uma escola pública na França, do que a gente chamava antes classe especial, que Uhum. lá funcionava, como a estrutura é diferente, lá funcionava direitinho, não como aqui, a classe Uhum. especial, né? Uhum. Então, a classe especial, eu fui. Aí eles estavam fazendo, na época, era uma coisa assim, não é bem novidade. Eles tinham tirado 4 crianças autistas, naquele dia chamava até, era autista mesmo, não é só autista, Uhum. Sim. crianças autistas da escola regular, da clínica, né, que chamava Uhum. Hospital de Dia, né, Hospital de Jour, Certo. né, Uhum. tiraram e colocaram na escola regular. Era o que a gente chamava integração, estava engatinhando a integração. Uhum. Então, eles estavam contratando, né, professores, porque era simplesmente, até hoje, eu uso isso na minha clínica, hoje, né? Praticamente aqui é um adulto para uma criança, senão não Uhum. funciona. E lá Né? nessa escola Então, eles iam fazer nessa isso. escola.
4, tinha as 2 professoras que estavam as mentoras do projeto, né? Uhum. E contrataram mais 2. Uhum. E eu fui uma delas. Para escutar, eu consegui, porque eu já tinha essas experiências, levei meu currículo traduzido, tinha orientações assim da família, do meu tio que tinha estudado lá, doutorado e tudo. E eu falava, lembra só do francês? Sim, você E falava francês. então, eu já desenrolava, eu não precisei aprender. Então, o critério, se fosse estrangeira, que fosse regularizada, eu estava lá estudando, né? Uhum. E que dominasse a língua, pelo menos ao ponto da comunicação. E eu consegui. Lá vai eu ser professora. Então, aí eu fui professora de autistas, de uma sala especial de autistas, de uma escola regular. Michele, e tu aí sabe qual era a minha função? era uma sala especial, Especial. só para esses meninos, Só para esses dentro meninos. de uma escola regular. Escola regular, pública, né? Okay. Era Charlie Péguy, Uhum. né, em Palaiseau, que era ali ao redor de Paris, né? Uhum. Então, eu fui. E olha qual era a minha função, Michele. Era pegar as crianças e, naquele tempo, inclusão não existia esse nome. Era integração, que a gente chamava. Né, que era ainda na fase da integração. Então, a minha função era fazer integração entre essas crianças, os autistas, e as crianças, que naquele tempo a gente chamava crianças normais, hoje os neurotípicos, né? Sim, neurotípicos. Sim. Então, naquele tempo, a gente chamava criança normal, né? Seria hoje com as outras crianças. Uhum. Eu estou falando de termo antigo para contextualizar melhor, né? Que era usado. Então, eu acompanhava eles na hora do recreio, na hora na escola, acho que você sabe, na França é o dia inteiro, né? Então, na hora do refeitório, certo? E uma vez por semana eu levava eles para passear ao redor da escola, né? Aquela coisa de integração não é para a sociedade já se conscientizar, né? Como era na França, eu levava, era biblioteca infantil, era um monte dessas coisas ao redor, né? E também da França. Tinha aí aquele do quadro melhor, tinha uma hora que eu levava ele para a sala regular, para ele ficar um pouquinho no que ele acompanhava, e então toda essa estrutura. Só que isso, Michele, eu fiz depois em João Pessoa, do meu jeito, né? Na época, tá? Uhum. Na época. Então, eu fiquei muito encantada, não é? Como eu sou assim, tenho esse temperamento muito risonho, né? Simpática, tudo, né? Aí uma mãe me indicou uma outra francesa que tinha um adolescente autista e que estava querendo uma pessoa para passear com ele no parquezinho lá perto daquele parquezinho nada, imagina, Parque do Sol, né? Uhum. É uma miniatura do Versalhes. Uhum. Para passear com o menino. Para resumir, eu fui, passei com essa. Aí já era uma adolescente 2 vezes, e a mamãe me convidou para eu morar lá. E eu ganhei casa, comida, roupa lavada, como diz aqui na Paraíba. Uhum. Aí, imagina, Michele, que experiência rica. Eu morei numa residência, não é? Com um adolescente francês. Até hoje, essa família, meus amigos, até hoje, quando eu vou para a França, eu fico lá. Né? Então, então, eu fiquei na casa, fazia o estágio e ainda essa escola, não é? Para resumir, quando eu voltei para João Pessoa, meu objetivo de quando fosse era para, quando eu voltar, fazer alguma coisa. Só que antes eu pensava assim, uma clínica, né? Que eu trabalhava numa clínica psicopedagógica aqui, né? Alguma coisa clínica. Mas eu já voltei assim com a mentalidade já outra, né? Eu nem pensar em clínica, eu quero uma escola, né? Sim, educacional. Sim, e o detalhe, não tinha nada, estava engateando esse projeto. Olha que coisa fantástica, Michele. Estava engateando nesse projeto, certo? Estava engateando o comportamental na França. Porque uma mãe de um desses meninos, uma médica, Catherine Misson, é muito conhecida, acho que não sei se você conhece, porque pelo que eu entendi, você é mais ligado aos Estados Unidos, né? Mas ela, neuropediatra, ela neuropediatra, teve o filho autista. Como ela é neuropediatra, imagina, ela percebeu o bebê, ela correu para os Estados Unidos. Imagina que ela traduziu toda essa parede aqui para tu, o de Chopler, porque aí o Chopler, né, que no caso ela traduziu do inglês, não é, para o francês. Então ela trouxe o método Tisha, ela era uma das mentoras desse projeto.
começou a combater a psicanálise. Então, eu entrei aí, né, nessa onda do combate, né, à psicanálise Que na e, França era muito e era o forte, método Fischer, que era muito forte na a época, né? psicanálise. Então, por isso que eles queriam pessoas mais jovens, queriam assim, para, né, para poder dar um impulso, assim, né, para essa área, né, do comportamental. Então, foi quando eu comecei a fazer leituras e tudo, então era o método Teixeira, certo? Então, era com as fotos, né, com a rotina, não é? Mas tudo voltado bem o reforço positivo. O nome ABA a gente não usava na época, certo? Era o método Teixeira, né? Então, eu me dediquei bastante, muita leitura, então o foco mesmo era essa parte da integração, e era impressionante como eles melhoravam, sabe? E agora não dá para comparar com o Brasil, porque a estrutura da França é outra, a sociedade é outra, principalmente nessa época, né? Não dá, Michele. É muito diferente. Eu só posso dizer que lá funcionava a classe especial. Lá, daquele modelo, naquela época, funcionava do jeito assim. As crianças ficaram lá, a gente fazia essa parte da integração, eles, não é, progrediram muito e então funcionou nesse sentido, né? Só que, de repente, eu volto, minha ansiedade era tão grande de botar, depois que eu aprendi tudo aqui né, no nosso Brasil, e eu voltei. Na época, o maridão aqui, meu marido era namorado, eu também teve a louca para voltar, né? Aí voltei, né, numa das crises de saudade, vim-me embora. Mas, Michele, abri em João Pessoa, tá? Em João Pessoa. Inclusive, eu vou mandar um livro para você, viu? Pelo correio depois. Em João Pessoa, uma escola, o que hoje a gente chama escola inclusiva, certo? Não existia nem o nome na época, a gente chamava escola de integração. Estou nem pega meu livro novo. Então, escola de integração. Mas, na prática, até hoje, Michele, eu dou, não sei, né, no meu currículo tem bastante palestra na França, quando eu voltei para o doutorado lá, né? Então, porque até hoje, essa escola rede, eles já estão adultos, certo? E a escola foi o seguinte, aí eu já estamos eu voltei em 92, passei o ano preparando, e em 93 eu abri uma escola com 6 crianças neurotípicas, né? Hoje neurotípicas, né? Na época a gente chamava sem deficiência, né? Aí era tão difícil as pessoas entenderem que eu tinha que dizer criança normal. Eu dava palestra, eu passava o vídeo, naquele tempo não era nem vídeo, era a fita cassete, né? A fita cassete não, fita não, VHS, naquelas fitas, né? Que eu filmava, quando eu dava, era tão esdrúxulo para a época que as pessoas perguntam, e se as crianças são normais? Normais mesmo, eu tinha que dizer. Aí nesse tempo eu não queria mais usar esse termo, mas era muito esdrúxulo para a época, né? Então, o meu método aí foi ter conseguido, em 1992, 6 crianças sem deficiência neurotípicas, não é? E 8 crianças autistas. E tudo na mesma. Aí foi dentro da minha casa, que eram aquelas casas antigas, casa grande. Aí meus irmãos tomaram rumo na vida, meu pai se aposentou, foi para o interior, e eu fiquei na casa sozinha e fiz a escola, e minha suíte virou minha casa. E foi o resumo foi. Ou seja, como eu tinha teto, casa, comida, roupa lavada, então eu podia ousar, né? Foi daí para a época, né? Michele, essa escola durou 6 anos. Com 6 anos eu tinha meio a meio, foram 26 alunos sem deficiência e 25 alunos com deficiência, a maioria autistas. Muitas crianças aprenderam que não falavam, aprenderam a falar. E tudo o Teixeira e o comportamental por trás, tá? Era o reforço positivo na prática, tá? Então, era muito... Então, tudo que eu vi na França, eu fiz semelhante. No Jardim 13 de Maio, um bairro popular, isso é importante ressaltar, porque o nosso brasileiro nordestino, a gente é muito nesse ponto, né? Então, eu passeava com as crianças na rua, todos chamavam pelo nome, Rui, Dudu, tá entendendo? Não era a escola de doidinho, foi só a primeira semana, depois eles ficaram populares. Então, tem aquelas coisas bem folclóricas de cidade de interior, não que era capital, mas de cidade, assim, né? Do bairro, tipo, né? Aquela vizinha que quando chegava alguém na rua, literalmente, se eu tivesse contratado aquela mulher, ela não fazia tão bem feito esse trabalho. Ela ia assim, né?
pode botar seu filho nessa escola e ter aqueles doidos, mas não tem problema não. Olha, a diretora estudou na França, e como eu sou parente de política, né, é sobrinha, né, essas coisas. E isso aí atraía desse, não, mas o interessante, ela dizia, não tem problema não, olha, eles não batem não, nos outros não, eles não imitam não. Isso é uma coisa Porque engraçada. Tinha um certo medo das pessoas, Na época, né? na época, assim, dos seus filhos, das crianças com autismo, fazerem alguma coisa com as crianças. Aí as pessoas... E todo mundo estranhou, todos, você não vai conseguir, você não está na França, as pessoas não vão botar. Pois é, botaram, e eu fazia desfile, aqui tinha muitas dessas coisas no Nordeste, de 7 de setembro, aí fazia em volta do bairro, as escolinhas, botavam as plaquinhas, as crianças desfilavam. Quando a minha desfilava, era aplauso, era uma coisa. Então, o que era para ser uma coisa preconceituosa virou uma coisa assim que chamava atenção. E eu só sei que eu consegui, fiz esse trabalho por ser. Eita, eu tô demorando nessa parte, tá bom. É porque eu me empolgo. Mas vamos lá. Então, Michele, depois de 6 anos, infelizmente, como a escola fechou, mas já foi por outro motivo. Este em particular, minha família política, meu pai perdeu as eleições, etc., né? E a gente perdeu a casa. Eu fazia tudo porque tinha um teto. Então, eu voltei para a universidade. Mas eu nunca desisti da inclusão. Nisso eu já estava dando palestra, eu era tímida, imatura, mas eu era como você, viu? Por isso que eu enfrentava. Assim, novinha, eu enfrentava. Então eu comecei a dar palestra, tudo, eu fiz programa de televisão, eu fazia tudo, aí virei até hoje, eu sou uma militante da inclusão, da educação inclusiva. Imagina como eu não fiquei com aquele decreto. Não é? Então eu fiquei uma militante, né? Aí aquele mestradozinho do comportamento, eu me dei o luxo, naquele tempo eu podia fazer isso, de não defender. Aí tive que fazer, aí quando eu voltei lá, já tinha estourado o tempo, aí eu tive que fazer outro trabalho, não tinha nada, mas eu precisava de mestre, que eu disse, eu vou continuar esse trabalho como professora. Para resumir, eu fiz outro mestrado, fui professora substituta lá no sertão, e a inclusão ficou sendo parte da minha vida com o autismo, e também o TICH, o comportamental, tudo isso está... Em curso, mini curso, palestra, eu fui professora substituta. Depois, agora já estamos em 2002, ó, já estava grandinha. Aí em 2002 eu passei no concurso aqui na UFCG, né, a Universidade Federal de Campina Grande, e né, nos últimos anos de escola eu me casei, né, com aquele namorado que eu tinha vindo embora, ainda bem, né? E hoje tenho um filho lindo com 23 anos. E na época eu estava grávida, aí também foi muita coisa assim que fez, porque eu desisti da escola. Meu pai vendeu a casa. Aí depois, quando ele vendeu, eu já estava com o menino de 1 ano no braço. Eu digo, não, eu vou voltar. Aí fui fazer ser professora, né? E como meu filho, ele era pequenininho, eu não quis ficar morando em João Pessoa e vindo dar aula, porque é perto aqui. Aí eu resolvi morar, por isso que eu estou aqui em Campina Grande. Aí o que foi que eu fiz? Quando eu cheguei aqui, passei no concurso, comecei a fazer os trabalhos que eu sabia na escola pública, porque todo esse meu trabalho, minha trajetória de psicóloga é voltada para a escola pública. Lá vai eu, minha filha, para essa escola, assim, e foi passando o concurso, quando eu vou olhar meu currículo, eu fico me lembrando. Com assim, 1 mês eu já estava dando curso aqui na Secretaria da Educação e tudo, inclusão. Quando eu fui professora substituta em Cajazeiras, lá eu não sabia nem o que era inclusão, aí eu dei muita palestra, curso, mini curso. Eu até brinco, eu era feito o menino dedo verde, era um livro antigamente, quando ele passava o dedo era flores, onde eu passava meu dedo era inclusão. Aí nesse terem ainda no sertão da Paraíba, eu tive a oportunidade de coordenar uns cursos de especialização, que estava nascendo esses cursos de especialização. O MEC, foi quando o MEC autorizou fazer fora da sede, né? E as empresas fazerem. E eu fiz um curso de especialização, eu fui coordenadora, né? Eu montei e fui de uma faculdade particular, que hoje é um centro universitário imenso, né? Na tempo era uma faculdade mais... E eu fiz vários cursos. Aí o que é que eu fazia? Como eu era coordenadora, todos os cursos de educação até hoje. Nossa, aí hoje meu marido depois ficou com esses cursos, fez uma empresa, convênio em parceria com a Unifip. Hoje a Unifip, naquele tempo era FIP, Faculdade Integral de Patos.
A gente fez o convênio e eu botava a disciplina de inclusão, de educação especial, educação inclusiva, toda essa fonte dentro da disciplina. E aqui na Paraíba, quem fez o curso, eu fiz o primeiro curso de inclusão escolar. Aí depois eu atualizei, hoje esse curso se chama o Cardoaé, né? Atendimento educacional especializado, que vem tanta gente do Sul, Michele, aqui da palestra, que o povo aqui, até aqui os nordestinos chama AE, mas eu chamo AE, que é nordestino. Aí custa, né? O curso de AE. Aí eu fazia, além desse curso, eu ainda, e quando eu não era curso, eu botava as disciplinas, né? Então, eu dei um bastante impulso. E na Federal, aí quando foi em 2008, eu voltei para a França para fazer eu fiz o meu doutorado aqui mesmo, né, na UFCG, em Ciências Sociais, e fui fazer o estágio doutoral na França. Aí foi quando eu... Agora entrou na minha vida, até que fim, viu, Michele? Aí eu voltei para lá, França, e fazer o estágio doutoral, só que era com pedagogia institucional, outro assunto fantástico, era com bullying. Mas o que é que eu fazia os projetos aqui? Os projetos da universidade acompanhando ProBex, ProLicenças, o projeto que a gente tem de bolsa, né? Era acompanhando aí os autistas, trabalhando o bullying. Aí meu projeto, aí eu ganhei a bolsa da CAPES, fui para lá, e em 2008, entre 2008 e 2009, eu fiz o estágio doutoral, ganhei a bolsa para trabalhar com a pedagogia sobre bullying, não é com as crianças especiais. Agora, tudo meu era criança especial, sobretudo os autistas, né? Tá? Só que lá, aí eu falei com o meu orientador na época, né, ele sabia dessa minha experiência da França, né, de autistas e tudo, né, que eu queria me atualizar, que eu queria voltar a fazer os estágios. Para resumir, eu procurei o pessoal desse projeto da escola lá, não tinha mais, as crianças já estavam adultas, né, mas eles estavam com tipo uma clínica, né, e introduzindo, a mesma doutora médica estava introduzindo a aba, ela tinha ido para o Canadá, ela era muito ligada ao Shopland, né, e os Estados Unidos, e estava trazendo. Então, olha, para tu ter ideia, Michele, eu trabalho esse meu livro. Aí lá ele chamou ABA, eu tive que me desacostumar, chamar ABA e chamar ABA. Quando eu comecei a fazer seu curso, ver seus vídeos, eu digo, eu tenho que me acostumar, ABA. Né? Então, aqui, ó, não sei se você conhece ele em inglês, né, que é uma tradução, é autismo, né, e o ABA, uma pedagogia do progresso. Todo o meu trabalho se baseia nisso aqui, né? A aba propriamente dito, né? E aí tem umas coisas assim meio, por exemplo, aqui o francês usa muito método, no sentido, deixa eu ver aqui, por exemplo, tá vendo? A gente faz os objetivos, né? O plano de intervenção, aí método, né? No sentido de procedimento, né? Mas aí na França usava método. Aí depois eu vi que aqui ninguém quer método, tem que ser. Aí eu tive que treinar. Não é o ABA, mas é a ABA. Né? Mas aí é a mesma aba, tá? Sim, é a mesma coisa, é a forma de falar. O plano de intervenção, a observação, aquelas observações do antes, do durante, do depois, tudo, não é? Foi daí que eu tive, não é? Aí eu fiz esse curso e outros mais, fiz um monte de curso. Aí o que é interessante, enquanto eu estava lá, aí eu falava muito dessa experiência, né, da inclusão da minha escola. Para resumir, eu fui publicar, né, eu fui mostrar uma coisa para o meu orientador, e quando ele viu, ele publicou na França, aí eu tenho um trabalho publicado sobre essa escola, lá na Universidade de Paris 10. E aí, quando foi agora, recentemente, me pediram um texto, né? Aí eu peguei e botei a tradução desse livro, que eu vou mandar de presente. É um livro novo, foi lançado agora, e tem um capítulo em português, no caso, porque eu tinha feito ele em francês, né? O capítulo em português, de eu falando sobre essa minha escola de inclusão. Inclusive, o menino autista que eu falei, ele tinha né, umas habilidades, né, de memorização, ele memorizava muito. Naquele tempo, estava lançando o celular, ele decorava o celular da escola inteira. Não é? Para você ter, eu fazia, Ícaro, por exemplo, qual é o telefone da mamãe do Lindenberg? Ele dizia 30, não é?
E o celular, quando os poucos que tinham celular, ele ia e dizia. No início eu conferia Depois eu não conferia mais, eu sabia quando eu ligava o número da certo. Naquele dia não tinha Sim. esses automáticos, a gente tinha que discar. Tinha que ter Aham. aquela coisa redonda que eu nem sabia. Mas, aí, eita, eu não sei nem onde é que eu tô mais na história. E aí você tá falando, você estava Sim, falando tá do na livro, França, do foi. capítulo Do livro, é. que Aí, você. sim, me situei. Aí, com esse capítulo, aí eles me convidaram para dar palestra. Resumindo, eu dei um monte, por isso que no meu currículo tem as palestras da França, porque aí eles me convidaram para eu apresentar o trabalho. Aí eu peguei a fita, transformei em CD, depois eu fiz a legenda em francês e apresentei. E até hoje rende esse trabalho, né? Terminei o doutorado, que foi sobre bullying e tudo. Depois eu fiz meu pós-doutorado em educação. Mas já, como eu comecei cedo, as minhas histórias, sim, isso eu também fui funcionária do Estado, e no Estado eu trabalhei o tempo todo em escola especial, e eu fui coordenadora de um órgão como era a coordenação da educação especial do Estado. Então, eu tenho realmente nessa parte muita experiência, que eu também tinha essa parte pública, né, do Estado que eu Uhum. fazia. E até né? Aí então, por isso, esse motivo que eu me aposentei o ano passado, me pude me aposentar mais cedo, dá para ver pela cara, né, que eu me aposentei nova, mais nova. Aí eu fiquei, de 2 anos para cá, eu fiquei ansiosa para me aposentar, para retomar os meus trabalhos, né, com Uhum. autistas, da prática. Eu tinha muita saudade do contato com as crianças. O pouco contato que eu tinha ainda era nos projetos, quando eu ia nas escolas, né, e aquilo começou a me incomodar, meu Deus, eu preciso. Então, como eu tinha tempo de aposentadoria, eu fiz esse tempo em outubro de 2019, quando foi em fevereiro de 2020, eu já estava aposentada, abri numa clínica, que é essa, que se chama, essa que eu tenho agora, Estratégia Comportamental, botei o nome em francês, né, porque eu tenho essa ligação com a França, são estratégias comportamentais, tirei aqui desse livro, porque tudo que eu faço tem das estratégias desse livro, aí fiz esse, né, e em fevereiro, quando foi em março, saiu a pandemia, e eu estava Uhum. abrindo. Aí eu digo, aí foi quando eu comecei a ver os vídeos das coisas, aí eu vi a história. Aí eu vi um vídeo seu. Aí que eu acho que na hora eu fiz, isso é comigo? Isso, essa menina deve ser comigo. Porque você fazia, olha no currículo, se tem curso de aba. Não adianta ter mestrado, doutorado e pós-doutorado. Eu digo, é comigo isso. Isso é comigo. Eu digo, meu Deus. Então, Michele, como eu estava afastada, era professora, não ligava muito, né? Uhum. Você estava vivendo Isso, uma né? outra realidade. É outra realidade. Eu disse, o quê? Isso é comigo. Ai, aí, você digo, eu disse, e agora? Eu lá vai pro meu currículo. Aí, só porque como na França não dá essa ênfase dos Estados Unidos, do nome, tá entendendo? Uhum. Então, eu Sim. estava aqui, eu fiz os cursos nos órgãos que me convidaram lá, teve uma palestra bem chique, eu ganhei passagem, hotel, tudo da França, que é um congresso internacional de autistas, que eu fui lá, né, e apresentei minha escola. Aí eu digo, e eu fiz nesse local, é como se fosse o Ministério, como se fosse a Secretaria de Educação Especial daqui lá no Uhum. MEC, tá? Era o Uhum. órgão da Educação Especial da Que França, né? cuidava. Aham. É. E eu fiz os cursos lá, né? E tudo com. Aí foi quando eu me atualizei, não é? Na Uhum. aba propriamente dito, né? Aí, então, comecei a ver coisas do skinny, retomei, né? E Sim. o VibBet estava sendo lá, ele ainda estava defendendo o doutorado dele nessa época, né? Aí agora foi que eu peguei o VibMap em francês, né? Aí quando chegou esse bichinho aqui, em francês, aí sabe o que é que eu acho? O Aí seu você me curso? achou. Aí e uma bela pandemia, foi o que eu fiz. Aí eu me matriculei da sua pós, que você disse, minha vida que faz doutorado. Eu digo, ai, eu vou fazer com ela, que ela não sabia. Aí me matriculei. Parabéns, viu? Eu só não tenho, eu sou uma aluna meio relata, mas falta de tempo, viu? Porque aí depois eu não tive mais tempo, mas aí eu parei de fazer um pouquinho, né? Porque para retomar, para me organizar, para retomar com Os o tempo, né? atendimentos. Aham. Os atendimentos, e aí eu vou falar disso agora. Então, mas foi coincidência que eu tinha acabado de chegar, aí chegou o seu curso. E depois foi que eu vi, em outro vídeo, a tese da Caroline, né, que era Aham. traduzida.
Já tinha gastado dinheiro, porque Você já imagina, tinha preciso comprado em pra chegar no... francês. Aí uma prima minha casada com francês e teve a sorte de passar a pandemia lá, aí ela já estava voltando e ela trouxe para mim. E Aham. porque para eu ler inglês, apesar que quando a adolescente falava inglês, mas imagina, eu da maná isso. Aí foi melhor em francês, aí tá aqui, Você mas tá muito quase não acostumado. abri porque por falta de tempo, mas eu quero agora chegar agora no meu presente, tá? Então, eu me aposentei, veio a pandemia, mas eu já tinha um cliente, para minha sorte, né, que eu estava atendendo. Então, eu fiquei só atendendo essa criança. Uhum. Agora, tudo meu bem antigo, sabe, Michelle? Por exemplo, imagina o meu plano de intervenção tem quase 60 páginas, a minha observação é mais 30. Tudo que eu faço é escrever aquela coisa bem antiga, eu observo, e o meu plano de intervenção é bem detalhado, a primeira fase, tudo bem antigo. Mas quando eu vi os seus todo moderno, eu vi que o meu tá parecido. Então, Porque eu sempre não, falo para ser bem detalhista, né? Então você tá. pois é. Pois é, por isso que eu gostei tanto aí, né? Aí também tem o seu curso de avaliação, que eu também me inscrevi, porque aí chegou a pandemia, eu vou ter tempo. Aí eu rodava para a Michelle, rodava para a Michelle. Eu vou ficar escolhendo. Esse coitadinho, eu fiz, ainda não abri, só abri acho que uns 2 dias, mas eu vou voltar. Eu vou fazer todos bem direitinho, porque vale a pena ter que me atualizar e tudo. Agora, Michelle, dá tempo para contar agora como eu estou fazendo aqui? Dá tempo? Tá. E que você. Então, o que você tá. Então, você me conheceu na pandemia. Quando a Te conheci na pandemia pandemia, tô me começou. xingando, tô me xingando, tô me Isso. xingando. Não, mas dia depois eu tô. Mas, Comigo. mas aí você. Não, eu entendi, Mas eu tô brincando, eu eu entendi. sei. É tanto que eu matriculei. Sim, deixa eu dizer outro detalhe. Eu também fui plano de saúde, ver os planos de saúde. Para ter plano de saúde tem que ter eu digo, e agora? Meu pós-doutorado não serve. E o que é que eu faço com minha experiência? Né? Aí depois teve uma irmã, não tem esse negócio de grupo de mães, né? A irmã disse, eu olhei, acho que elas estão te ouvindo, vê se tudo eu estou bisbilhotando os currículos. Eu olhei, ela não tem mais doutorado. Aí eu falei, não, olha, mas eu tenho muita experiência, fui professora. Ninguém dava aula. Não, se não tem o curso, eu digo, pronto. E agora? Aí eu digo, eu sei como é que eu vou receber. Aí me inscrevi, aí eu digo, eu vou fazer então um pós-doutorado. Aí, não sei se você conhece o professor Nassim, eu não Não. sei se é Nassim em francês, é Nassim, que Aham. é de São Carlos, né, que trabalha com a aba, né, com o Uhum. comportamental, Uhum. pós-doutorado. Aí eu só sei que eu passei, eu fiz um projeto e ele aceitou para trabalhar entre ele também deu pediu a sugestão, ele fez um resumo do que eu estou te Uhum. contando, né? Mas Uhum. curtinho, né? Claro. Uhum. E disse que queria para fazer o pós-doutorado, né? Aí ele deu sobre o interverbal, da importância do intraverbal, né? Uhum. Para a inclusão, né? Uhum. Só que quando ele aceitou, né? Aí eu tenho que fazer agora o projeto oficial. Aí chegou um monte de menino. Aí agora eu estou me organizando, aí eu não pude fazer mais essas coisas. O que eu digo fazer é ficar assistindo, né? Porque tá tudo Sim. ali, eu estou matriculada e tudo, Aham. né? Então, aí começaram, mesmo com essa história aí, começaram a chegar os meninos, né? Aí mesmo com pandemia, Michelle, olha que maravilha, eu tenho 6 alunos TEA, certo? 6 alunos TEA, mesmo com a pandemia, mas com os cuidados, eu com máscara, Uhum. ensinei as meninas, né? Aí fiz meu Instagram, comecei a botar o videozinho, ensinando máscara, ensinando desfraude, tudo na aba, tudo na aproximação sucessiva, não é? Tudo. Na Comecei a modelagem. fazer da modelagem, não é? Tudo, como diz o francês, como ele for. Então, eu comecei, né? E quanto à pandemia, né? Como aqui são poucos meninos, aqui é grande. Sim, aí aluguei uma casa bem grande, aí fiz a cliente Uhum. embaixo, moro em cima. Ainda deu para botar o escritório do maridão ainda anexo. E eu estou muito feliz nessa casa, tá? O espaço é bom, só não tem árvore, só tem uma, que é como eu trabalhar na minha escola, tem muita árvore, mas agora eu vou falar rapidinho aqui Mas dá para do, plantar. do como eu faço. Agora já estou no presente, né? Então, primeiro eu quero registrar, né? Porque a gente está aqui num vídeo público, né?
que eu tenho todo cuidado na pandemia. E eu sou muito, uma pessoa muito, né, como toda militante que se preze, não vou fazer essas gafes, né? Ele só estou atendendo porque não está correndo perigo. É tanto que ninguém pegou Covid, né? Sim, com certeza. Eles estão na máscara porque são crianças. Aí, claro, como são autistas, muita dificuldade de mantê-los, né? Um ou outra que a gente consegue, tem aqueles que botam um pouquinho, aí depois tira, mas a gente está sempre com cuidado, passando álcool, o distanciamento entre eles, não é? E então, aí eu vou falar agora, como eu faço aqui, tá? É semelhante o que eu fazia na minha escola e semelhante o que eu vi na França. Certo? A aba, ela interpassa por tudo, né? Então, aqui, uso muito o naturalista, que lá, né, a gente usava muito. Então, eu trabalho aqui no tapete, né? A criar, não é? Então, vem o ecoico primeiro, o mando, o tato, não é? Então, os maiores, é que eu faço uma coisa mais estruturada, os menores, né? Bem, deixa eu dizer, até as pessoas estão assistindo, né? Aquela coisa bem prática, né? Né? E aí, no som do água, aí quando fala, muito bem, e palma, e festa e tudo, né? Foi até interessante essa semana, teve um que estou cuidando do desfraldo, ele já estava para mais as férias, ele retornou, né? Já estava usando a toalete. Essa semana eu consegui que ele sentasse. Aí eu fiquei brincando, né? Aí pronto, ele adorou. Aí ele já foi direto pro banheiro já para poder ficar fazendo festa, né? E assim, né? Aí aquela coisa, quando faz um chocolate, palmas, tá entendendo? Toda a aba perpassa, né? Então vou pro tapetinho, estriga a liderança da criança, e, né, primeiro deixa eles escolherem, aos poucos eu vou dando a função, tá entendendo? Faço tudo isso na prática mesmo, né? Então, dá a função, não é? Sim, quanto à inclusão, que eu nunca desisti dela, nem vou desistir, vai ficar para quando voltarem as aulas, o acompanhamento. Aí as aulas online. Os autistas não acompanham, só que agora começaram as mães reclamar e exigir, né? Então, eu comecei a acompanhar aquela coisa, aí mando, uma historinha, é para contar uma história, a história do seu nome, misericórdia. Aí, o que é que eu faço? Aí, se já estou com estagiárias aqui, em outra live acho que eu conto esses detalhes, não dá tanto detalhe. A estagiária, que é de pedagogia, as duas, no momento estou com 2 de pedagogia e uma fisioterapeuta. Aí é quem é aqui o quadro nosso, né? Então, aí a menina faz toda a adaptação, faz bonequinhos da história, tá entendendo? Tudo bem no concreto, não é? Então, dando a função dos brinquedos, agora eu estou entrando nas brincadeiras, né? Já ensino, por exemplo, brincar de pega é muito, não é? Para eles, né? Muito subjetivo, né? Então, eu estou ensinando ainda a correr de um lado para o outro. Eu tenho até uns vídeos, essa semana eu não tenho muitos vídeos, porque a minha assessora de imprensa está com Covid. Aí eu não acho que umas 2 semanas sem vídeo, né? Mas eu fiz os vídeos. Ontem, essa sexta-feira, foi banho de mangueira. Tá? Então, dando muita função, né? Então, o correr para ir para cá, já introduzindo o pega, né? Briga de roda, que eles ainda não entendem. Ora, palma, ainda está subjetivo, mas aí fica só rodando. Né? Mesmo assim com os brinquedos pequenininhos, né? Os brinquedos dele, dando a função. Né? Tem um que ficava só com a colherzinha para ir agora, bota na panelinha, mexe, não é por aí. Sim, então eu uso isso aqui, né? Que os passeios, que do jeito que eu fazia na França, do jeito que eu faço aqui, porque aí, sim, todas as habilidades eu trabalho em tudo, né? Eu observo de um por um, cada um tem seu plano aqui, não é? Então, um precisa disso, um daquilo, e eu saio trabalhando. Como eu tenho muita experiência, aí eu consigo, né? Assim, né? O auxílio do pessoal, que a gente só consegue também porque tem muita gente, muitos adultos, senão a gente não consegue, né? Então, por exemplo, os a seletividade alimentar, né? Fiz alguns vídeos já, então aqui, aí eu trabalho arte culinária, aí eu peço para as mães, compra touquinha, bota o avental para entrar no clima, né? Então eles fazem, né? A coordenação motora grossa, o bolo, em vez de batedeira, que eu até tenho aqui na mão, né? Aí vou botando aquela coisa
Tem uns que não quer, tem uns que agora já tá atrás de ficar brigadeiro, não é? Então, agora tudo de mar, tudo separado, como eu disse, esses cuidados a gente tem, né? Uhum. Então, temos os passeios, né? Os passeios desenvolvem muitas habilidades. Fica Uhum. lendo as pratas, lendo as placas, as letrinhas, né? Aí os que sabem dizer as letrinhas, diz, os que sabem ler, já lê um pouco, né? Os que não sabem nada, ficam olhando, né? Então, a habilidade social, o dar tchau, passa uma pessoa, boa tarde, não é? E assim a Sim. gente vai levando, não é? As plagas. Então, são muitas habilidades, entre eles mesmos, né? Que imagina que essa semana que a gente, apesar de mais de 30 anos nisso, né, a gente se emociona, né? Ah, A com menina conseguiu, certeza. um pegou na mão do outro. Tu já ouvisse? Aqui você vê de tudo. Você já viu autista, os dois autistas de mão dada, pois eu consegui essa semana. Né? Tem um videozinho, né? Cada história é única, né? De cada criança, né? Cada Então, não tem Aham. como não se emocionar. Mas então você começou no ano passado a fazer a pós em análise do comportamento, nossa. Foi, foi. Mais ou menos logo com a pandemia, não foi? Acho que em abril, por aí, que eu me matriculei. Deixa eu só concluir o que eu faço para poder tu falar. Claro. Aí tem a parte do banho, da AVD, atividade de vidas diária, escovar os dentes. Olha, aí eu ainda não tenho TO, ainda não tenho fono, pretendo depois. Mas o que é que eu faço? Eu não tenho que ter a ponte. Aí, como aqui eles são privados, você tem planos de saúde, não tem um plano de saúde ainda por causa da pandemia, não pude nem cuidar disso, né? Uhum. Então, eles têm, aí eu estou em contato com elas, né, dentro da medida. Só que, como lembra que eu disse que eu sou do antigamente, naquele tempo, quando eu tinha escola, não, existia TO, existia fono, mas Uhum. não dentro Essa das escolas, não dentro integração. dos Aham. não existia. Então, mas a gente é que fazia, né? Desde aquela clínica, por isso que eu contei a história toda, né? Então a gente ia aqui escovar os dentes, agora tudo Uhum. da aba, aí teve aquele portar, todos aqueles protocolos, né? Uhum. Portal de uso, né? A gente contava, né? Vamos ensaboar um braço, 1, 2, 3, Uhum. 4, 5, e a gente sai anotando, né? Essas coisas. Então, é isso que eu quero ressaltar, que tudo a gente faz, né? Aí, aí eu digo brincando, pai, como eu sou de antigamente, aqui a gente faz tudo. Aqui não tem TO, não tem fono. Então, eu estimulo muito a fala. É uma das coisas, assim, que eu tenho muita experiência, né? Olha, muitos que chegaram aqui, daí já estão, não é? Alguns já falando, né? Tem outros que já estão lendo, né? Então, progrediram muito as crianças. Então, mesmo sem as crianças, né, neurotípicas, porque uma das coisas que faz também é o trabalho que eu faço em conjunto. Mas mesmo assim, eles estão conseguindo, né? Mas aí eu só quero te dizer que aqui aí a gente faz isso, é a jardinagem, é a AVD, né? A atividade que é o toalete, é a culinária, Culinária. a piscina eu fiz questão porque inclusive acalma muito, né? Uhum. E eu até aí fui fazer também, me matriculei no curso Tisha da Viviane, né? Que eu conheci a Viviane há anos, ela nem lembrou de mim. Eu digo, Viviane, eu lembro você de cabelo enroladinho. A gente conversou uma vez no hotel, tá? Aí eu fazendo o curso dela, aí eu falei para ela achou interessante que ela está falando de como é importante acalmar as crianças primeiro que eles chegam aqui, né? Então eu uso muito a piscina, é por isso que eu já tenho uma fisioterapeuta, né? Ela está fazendo especialização, né, em fisioterapia ABA. E ela agora não é natação aqui, não é? É a coisa bem lúdica mesmo. Eu trabalho muito na brincadeira, né? Bata as perninhas, né? E brinco com brinquedos e tudo. E é acalmante, né? Então eu tenho aqui uma banheira, e tenho uma piscina, um banho de mangueira. Outra coisa é a jardinagem, porque aí eles botam a trabalhar a coordenação visomotora, a atenção, todas essas habilidades em tudo. Então, eles ficam na plantinha, aguando. Isso trabalha o cheiro, os que têm a seletividade alimentar, né? Então, ele cheirando, as plantinhas, eu tenho aqui erva cidreira, um monte de coisa aqui Uhum. né, para o odor dele Bacana. coentro, Então essas são coisas. muitas coisas, muitas atividades, dá para Atividade, fazer muita coisa. aí trabalhando e tudo.
Aí, como eu disse, por conta de que chegaram todos de uma vez, não foi assim, um curto espaço de tempo, né? Eu só tinha um, pulou para 6. Aí Sim. tem uns que vêm de fora, que são de outra cidade, que as mães... Tem uma mãe aqui que viaja 3 horas, né? Aí esses eu já estruturei, Michele, eles vêm para cá, passam o dia inteiro. Não é porque eu Uhum. não tenho que dar essas opções, porque imagina, eu tenho os que vêm de João Pessoa, então eles vêm os que vêm de fora de 15 dias e passam o dia inteiro aqui. Deixa eu dizer mais dos passeios. Aí, igual como eu fazia na França, faço faixinha de pedestre. Aí tem aqui um shopping pequenininho aqui perto, que mesmo sendo shopping da pandemia, mas por causa da pandemia quase não tem movimento, aquele cercado quase não tem criança. Aí eu levei um dia. Tem crianças que não brincavam, aprenderam a brincar. Aí essas coisas assim a gente tem conseguido. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Foi passeio, culinária, toalete, o kit funcional da fisioterapeuta, aquele circuitozinho, como é que chama? Chapéu chinês, aquelas Uhum. coisinhas, Uhum. pneu, tudo isso, né? Aí tudo que eu faço, corda, bola, nenhuma novidade, não é? Tudo é gravado, só que tudo anotado, mas aí hoje o vídeo salva muita a gente. Todos Sim. os dias eu mando vídeo para as mães. Cursos para as mães, já dei só uma aula, foi quando começou a apertar de novo a pandemia, já estava na pandemia, era poucas mães, e eu ainda arrisquei, mas depois eu achei melhor não, porque de qualquer maneira não convém, né? Mesmo todo de máscara. Aí eu suspendi, mas porque eu também converso com todas elas o tempo todo. Aí eu estou dando as orientações, mas todas elas sabem que tem, inclusive eu digo brincando, não paga não, mas é obrigada a vir. Porque a gente sabe que é importante, né? Essa ponte, né? Uhum. Com Então, certeza. eu vou ter esse trabalho, certo? Com a família. Então, tudo isso, Michelle disse que eu falei muito rápido, tudo, mas é meu jeito mesmo, e por causa da hora, né? Porque eu queria passar tudo Maravilha. isso por agora. Não, Então, tudo isso maravilha. baseado na aba, certo? Tudo isso baseado na aba. E sim, e o meu pós-doutorado na aba, aí o professor falou que o programa deles é contínuo, não tem aquela data para a gente dar o projeto indeterminado. Uhum. Graças a Deus, porque Uhum. aumentou. Eu não tive mais As como demandas, fazer no né? momento. Uhum. As demandas. E outra coisa, eu me aposentei recentemente, eu digo, não, eu não vou fazer, eu já passei da fase, eu fui dois Sair mestrados, um correndo, doutorado, né? tudo correndo, estágio doutoral na França. Não, eu cheguei numa fase que me angustiou essa história das mães estar, né? Porque você mandou, né, tá Sim. desbilhotando. Ela não tem aba. Aí isso me angustiou. Eu digo, peraí que eu resolvo. Aí entrei no pós-doutorado em abril, sabe uma coisa? Respirei e tenho que cuidar agora de 6, já é muito, né? Você, além de mãe, né? Você sabe, Sim. cada um desses é único, cada um é um plano de Sim. intervenção. E para coordenar isso aqui, não está sendo fácil. Sim, e aqueles cursos de pós-graduação eu me aposentei, voltei a coordená-los. Estou fazendo agora, acabei de fazer um projeto de neuropsicologia, especialização em neuropsicologia por essa faculdade, e claro que eu vou ter a disciplina do BIBNEP, certo? E uma de autismo, né? Então, Maravilha. provavelmente sou eu a professora, e como estamos na pandemia, ele não vai abrir agora, porque eu ainda estou montando, né? E vai ter essas Maravilha. duas disciplinas, né? Que se não Maravilha. fosse, você não morasse tão longe, você ia dar aula para a gente, né? Pois é. Infelizmente já está perto de voltar, né? Aí não tem aula online ainda, né? Que bom, Eu acho que mas agora eu vou te deixar falar, bichinha. que bom. Até que Ó, eu enfim, né? fico feliz, Prometo que parabéns. agora eu fico calada. Perdoe se eu falei rápido, se eu atropelei, Imagina, tá bom? imagina, imagina. Parabéns realmente pelo seu trabalho, é um trabalho excelente. Sei que você tem muito a contribuir, muitos anos de experiência, né? E fico muito feliz de não só a mim, como o IEAC, né, fazer parte da sua formação. Também mais uma das suas formações, né, aí com a nossa pós-graduação. Tenho certeza que vai agregar sim para a sua formação, por mais Tá que você já agregando já. tenha
uma ampla experiência, mas eu tenho certeza que a gente, né, você melhor que ninguém sabe disso, que todo dia a gente tá aprendendo, né? A gente nunca para. Todo dia tá aprendendo, né? A gente aprende com todo mundo a todo momento. Então, assim, eu fico muito feliz e você tá de parabéns, assim, fico muito honrada de você ter escolhido a gente, ter escolhido o IEAC, para estar fazendo parte aí da sua jornada e da sua história. Eu tenho certeza que esse espaço ele vai crescer mais e mais. Se Deus E quiser. vai ser, assim, maravilhoso. E você vai poder voltar e contar mais histórias aí do que você está fazendo e tá dando certo pra gente. Foi muito bom também saber um pouquinho de como que são as coisas na França. Eu não tenho muito esse conhecimento de como que as coisas acontecem na Europa, mas sei que a análise do comportamento não é tão forte lá. Acho que vem aos poucos caminhando, né, através de pessoas que vão levando, como essa médica que você citou, e é muito bacana saber disso. Eu fico muito, muito feliz. Você tá de parabéns. Vou aí. Parabéns a você, o seu trabalho é maravilhoso. Ah, imagina, Eu adoro, fico me sentindo uma aluna, eu adoro os seus cursos. Eu parei um pouquinho, foi por causa de tempo, mas eu vou retornar, ficar É lá um pouquinho anotando, eu de anoto tudo. cada dia aí vai saindo, né? Mas você tá certa, não, já correu tanto, acho que agora é o momento de fazer as coisas com mais Pois é. sobriedade, né? Ai, De maneira mais tranquila. Você tá certinha realmente, assim. Vou te liberar, vou responder algumas coisinhas aqui que as pessoas perguntaram com relação à pós-graduação. Mas eu fico muito feliz de você fazer parte, de você estar com a gente e de saber de tudo isso que você está aprontando aí, de tantas atividades e tantas coisas. Eu tenho certeza que está significando muito para todas as famílias e para todas as crianças, né? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo da pandemia, né? Com a ausência das escolas, né? Que tomam aí grande parte do dia das crianças, né? E elas ficarem sem isso realmente é muito prejudicial. sim. Aí depois vai ter tema para a gente conversar posteriormente, porque aí eu vou fazer o acompanhamento nas escolas deles aqui, porque a gente sabe que deixa eu dizer um registrozinho, Michele. Aqui é o período inteiro, é de 1 às 5 e de 8 a meio-dia. Por enquanto, a maioria está só à tarde. Porque aquela história da aba que é importante, né? Várias horas, né? E eu pretendo, ao outro período, acompanhar na escola, orientar o profissional de apoio, não é? Eu ainda vou fazer essa outra parte do meu trabalho, né? Da aba, né? Sim, Aí, sim, com certeza, com certeza. Maravilha, maravilha, bom demais. A gente vai querer saber como que tá sendo esse desfecho, como que estão acontecendo aí essa ideia, né, de tudo que você tá trazendo. Muito, muito obrigada, Marta. Eu fico muito feliz. Um mas parabéns grande, mesmo, grande e beijo. parabéns pelo seu trabalho, viu? Parabéns Imagina, pelo seu imagina. trabalho. Eu que agradeço a sua Adoro, adoro o seu confiança. curso, adoro. E parabéns aí por todo esse empreendimento aí, que você podia ter aposentado e ficado quieta, não. Você foi fazer outras coisas. Os seus livros, se as pessoas quiserem comprar, onde que elas podem comprar? Olha, infelizmente, o da minha tese esgotou, né? Aí agora tem esse que é só um capítulo que eu tenho. Ele está nas editoras. Eu posso depois botar aqui no comentário o nome, que tem um capítulo sobre a minha escola. Mas é um livro novo sobre a educação inclusiva e formação docente. Tem muito texto, não é muito, muito interessante. Aí esse eu vou depois Eu vou te marcar o mandar pelo seu. correio. Eu vou marcar. Ah, obrigada, fico feliz. Para você, né? Eu vou marcar o seu perfil na hora que eu subir a live. Aí as pessoas vão poder te procurar lá no seu perfil e aí você pode dar todos os detalhes. Certo. Aí depois se você bota o teu endereço, né? Para eu mandar para Coloco, tu. vai ser um prazer. Vai ser um prazer receber. Vou esperar aqui ansiosamente. Obrigada, Tá. obrigada, Marta. Beijo Obrigada a pra você. você. Parabéns mais uma vez pelo Obrigada, seu trabalho. Grande obrigada. mamãe. Tchau. Tchau, tchau. Bom, falando um pouquinho de terapia ABA, de pós-graduação, de muitas coisas, né? Sempre tem gente nova chegando por aqui no perfil. Sempre tem gente me mandando muitos directs, muita coisa.
Então, vou responder um pouquinho das perguntas que chegam, né? A gente sempre fala de terapia ABA, né? Assim, o que acontece? Com todo esse boom aí de diagnósticos de autismo que a gente tem, né? A gente tem um maior conhecimento sobre autismo hoje. As pessoas, né, os profissionais, começaram a receber nos seus consultórios um número grande de pessoas com autismo e também outros transtornos do neurodesenvolvimento. Então, as pessoas começaram a receber essa população na escola, nos consultórios, enquanto psicólogos, enquanto fonoaudiólogos, sejam as pessoas atendendo em clínica ou no ambiente escolar ou nas associações. Então a gente começou a ter essa grande demanda de pessoas com autismo nos nossos ambientes. E aí, o que acontece? Com isso, as pessoas começaram a conhecer mais sobre terapia ABA, né? Falar mais sobre ABA. Bom, a ABA, gente, ela já existe aí há décadas, né? Décadas e décadas. Essa área do conhecimento, né? Essa ciência, né? De análise do comportamento aplicada. Não, as pessoas, né? O pai da análise do comportamento, que é o Skinner, ele nunca trabalhou com crianças, ele não pensava em ter essa aplicação da ciência dele. A ciência, né? Que ele começou a estudar ali com as pessoas com autismo. Mas os profissionais que foram vindo, foram estudando, começaram a fazer essa aplicação dessa ciência para as pessoas com autismo. Eles começaram a ver estudos utilizando os princípios, os procedimentos dessa ciência para ensinar novos comportamentos, para ensinar linguagem para as pessoas com autismo. E aí foi quando realmente teve um boom dessa ciência de maneira mais intensa nos Estados Unidos, porque as faculdades eram, a maioria das faculdades de pesquisa, o próprio Skinner, tudo isso se concentrava nos Estados Unidos. Acaba que tudo isso vem de lá e é mais forte lá, né? Até vocês viram aí a Marta falando que na França não tinha muito isso, né? Que depois foi levado também por uma mãe que era médica também. Então, na área do autismo, é muito comum a gente ver esses grandes movimentos ocorrendo na área, muito por causa de pais que foram lutar pelos seus direitos ou foram buscar melhores condições de tratamento para os seus filhos. E acontece, né? Não é incomum de acontecer de você ter um pai, você ter um profissional médico, um profissional psicólogo, um profissional da educação que tenha um filho com autismo e acaba indo estudar e saber mais sobre isso. Então, é o que aconteceu comigo, é o que aconteceu com essa médica da França que a Marta estava contando, que foi levar sobre terapia ABA para as pessoas da França. Então, da mesma forma foi comigo. Então, se você aí não sabe da minha história, eu tenho um filho autista de 9 anos, porque é muito engraçado que muita gente chega aqui e não sabe. Acha que eu sou só profissional, né? Então, não é incomum alguém chegar e não saber que eu tenho um filho com autismo. E eu fui para essa área por causa do meu filho. Então, eu fui estudar sobre autismo, sobre terapia ABA. Eu comecei a aprender sobre isso por causa do meu filho, tá? Então, eu fiz graduação em pedagogia, fiz pós-graduação em psicopedagogia, mas eu estudo sobre terapia ABA e autismo desde 2014, que foi quando aconteceu o diagnóstico do meu filho. Então, desde o dia 1 de diagnóstico, agora em maio, vamos fazer desde 2014 até agora, né? Que eu estudo nessa área e fui buscar conhecimento nisso. Em 2014, 2015, não existia esse boom de cursos online, essa demanda de treinamentos. Tudo era presencial, tudo era também muito fechado. Não tinha muito essa questão também de alguém na internet disseminando conteúdo, alguém na internet informando as pessoas, lives. Não tinha tudo isso.
lá em 2014, lá em 2015, 2016. Eu tô na internet desde 2017, né? Então eu tô na rede social desde 2017, começando com uma página no Facebook, tenho blog desde 2017. Então, assim, eu tenho esse movimento já de estudo desde 2014. Em 2017 eu comecei a levar aquilo que eu sabia para as outras pessoas, porque eu via que muitas vezes eu sabia muito mais do que profissionais da área. Então, eu não comecei a minha empresa com a pandemia, eu sempre dei curso online desde 2017. Eu sempre acreditei na educação à distância, no ensino à distância. Eu sempre acreditei no ensino, que era possível sim ter um ensino sério à distância. E por que isso? Porque eu era uma mãe, quando eu comecei a estudar sobre isso, eu tinha um filho pequeno, de 2 anos e 5 meses, eu estava grávida de um segundo filho. Quando eu tive o diagnóstico do meu primeiro filho, eu estava grávida do meu segundo filho de 5 meses. Então, para alguém que estava grávida, que depois tinha um recém-nascido, que amamentava um bebê, fazer cursos fora, viajar, tendo uma família, era muito complicado para mim. Então, eu sempre acreditei no poder do ensino à distância por causa da minha própria demanda de ter filho, de ter um recém-nascido em casa, de amamentar, de todas aquelas questões que todas nós mulheres passamos. Então, os homens também, mas eu acredito que as mulheres sim acabam, né? Somos nós que carregamos as crianças na barriga, somos nós que amamentamos. Não tem jeito. Então, para nós é muito difícil cuidar da casa, cuidar dos filhos, ser mãe e a gente ainda poder estudar. Então, eu tenho certeza que todas vocês, mulheres, passam por isso também. Tem essa dificuldade, tem essa cobrança, tem que cuidar da casa, tem que cuidar das crianças, tem que cuidar do marido. Porque sim, eles demandam da gente, né? E aí, o que que acontece? E ainda a gente, assim, ter que viajar para fazer curso, isso demanda investimento de tempo, a gente se ausentar da nossa casa, se ausentar da nossa família. Muitas de vocês podem viver aí um momento de como eu vivi, né? De estar grávida, de estar amamentando, de estar com o bebê em casa. Então, eu sempre tive muita dificuldade de deixar meus filhos, de dormir sem eles. Então, para mim, buscar as opções online à distância sempre foram um caminho. Então, eu fiz uma pós-graduação em 2000 e acho que foi em 2017, 2016 que eu comecei, eu acho, uma pós-graduação em aba. Eu já não me lembro mais o ano, mas eu fiz uma pós-graduação presencial de 2 anos e foi uma pós-graduação que eu não aprendi muitas coisas. Foi uma pós-graduação muito cara, foi um investimento alto e que eu não aprendi muitas coisas que eu deveria ter aprendido, que a ordem de ensino ela foi errada, que hoje eu vejo isso. Só que eu pegava e estudava, eu comprava livro. Então, tudo isso aqui que tá atrás de mim, de cima até embaixo, eu comprava, viajava para fora e trazia uma mala cheia de livros. Todos os meses eu gasto horrores comprando livros, pagando em dólar. Então, tudo isso era uma prioridade muito grande para mim. Então, eu comecei a dar curso online, que foi o Entendendo o Protocolo VibMap em 2017. Em 2018, eu montei a minha própria pós-graduação em análise do comportamento. Eu queria que fosse uma pós-graduação eu queria poder dar a oportunidade das pessoas no Brasil poderem estudar com uma qualidade, no mínimo, igual ou superior a dos cursos, a dos mestrados dos Estados Unidos. Então, eu queria que as pessoas tivessem essa oportunidade, mas estando no Brasil, sem precisarem gastar todo o dinheiro que eu gastei, sem precisarem ler em inglês e passar tanto tempo se dedicando e estudando. Então, eu coloquei isso como uma missão, como algo que eu queria, que era algo que eu me identificava, que eu gostava. E foi aí, então, que foi nascendo
o Instituto de Educação e Análise do Comportamento, começando como IEAC, como Pedagogia Estruturada, e depois se tornando IEAC. Então, a gente tem uma pós-graduação desde 2018, a qual eu tenho muito orgulho, sempre falo dela assim, porque eu tenho muito orgulho de todos os meus treinamentos, que hoje são 3 treinamentos, que é a formação de atendentes terapêuticos, o Entendendo o Protocolo VB-MAP e a pós-graduação em análise do comportamento. Então, é algo que eu tenho muito orgulho e é um filho praticamente. As pessoas às vezes me perguntam, né, se eu quero ter mais filhos, eu já tenho 2. Mas se eu quero ainda ter mais filhos, já estive grávida, mas infelizmente não foi uma gestação possível, que teve continuidade. Eu falo assim que o terceiro filho aqui de casa é a pós. Na verdade, cada treinamento que a gente tem, porque existe um nível de cuidado muito grande com a pós que a gente tem. Então, pessoal, a gente tem professores dos Estados Unidos, vocês têm a oportunidade de ter aulas com professores que dão aulas de mestrado nos Estados Unidos. Então, a mesma aula que você teria com esse professor lá nos Estados Unidos, pagando muito caro, 30, 40 mil dólares um mestrado, você tem a oportunidade de ter essa mesma aula com esse professor aqui no Brasil, com todo o material em português. Então, hoje a gente está já com 4, a gente está com 6 professores dos Estados Unidos, numa nova versão da pós, na pós-graduação ABA 2.0. Então, você vê, ela é de 2018, nós estamos em 2021, nós já regravamos, tem módulos que eles já estão sendo gravados novamente pela 3ª vez, justamente por causa dessa inquietude de sempre buscar o melhor, de sempre buscar se aprimorar e de dar realmente o melhor curso que a gente pode dar. Então, a gente dá a prática supervisionada a cada 15 dias. Eu faço questão de manter a prática supervisionada para os alunos, para discussão de casos, para a gente discutir não só questões técnicas, como éticas, como administrativas, como de gestão. Então, o nosso enfoque é formar profissionais. Sim, temos alguns pais que vêm nos procurar, são bem-vindos, mas o nosso enfoque é na formação dos profissionais, é fazer uma formação mais densa, é formar de fato analistas e não tecnicistas, né? Formar pessoas que consigam fazer análises de verdade e que consigam de fato serem profissionais de qualidade, né? Então, as pessoas geralmente elas sempre é comum você ter um aluno que tem todos os treinamentos, que pagam o acesso, pagam de novo para continuar tendo acesso. Então, eu fico muito feliz. Tem aluno que eu falo, meu Deus, você não vai cansar da minha cara, não, você não me larga, vai embora, menino. Você já pegou seu certificado, já é uma terapeuta ABA, já é uma análise de comportamento e continua vindo na supervisão, continua aqui com a gente. Então, eu fico muito feliz. Sinal que o trabalho, eu acredito que ele está sendo bem desenvolvido. Então, na formação de ATs, a gente foca em dar uma formação mais rápida, mais prática, que vai formar atendentes terapêuticos que poderão ter as funções de aplicadores de programas, acompanhamento na escola, acompanhamento dessa criança na vida, né, dessa criança, desse adolescente na vida dela, na comunidade, no shopping, enfim, nos ambientes. Então, a formação de ATs tem essa pegada, né, de aprender procedimento da análise de comportamento, aprender princípio, aprender sobre autismo. Está sendo uma formação bem legal. É um curso que ele está sendo gravado. Então, ele está bem completo. Inclusive, terminando essa live aqui, vou gravar uma aula de treinos de discriminação. Então, explicando as coisas nos mínimos detalhes. Então, gente, quem quiser fazer a formação de ATs, quando eu terminar de gravar esse treinamento, ele vai sofrer um reajuste. Então, ele tá com um valor promocional, que é de R$ 997, mas ele vai sofrer um reajuste assim que eu terminar de gravar. Então, fiquem espertos para quem quiser entrar na formação de ATs. Tem prática supervisionada, enfim, todos os benefícios. A pós-graduação em análise do comportamento, qualquer pessoa com graduação pode entrar na pós. A pós-graduação, você pode fazer ela num prazo mínimo
de 12 meses e máximo de 30 meses. Então, você não pode fazer menos de 12 meses. Eu nunca vi ninguém terminar com 12 meses após. Não que eu tenha ciência, nenhum dos alunos, porque é um conteúdo denso e é muito conteúdo, é muita coisa. Então, tem avaliação, tudo certinho. Então, após a aba, ela vai sofrer um reajuste, tá? Hoje ela tem um valor de 24 parcelas de 397, de 397. Ela vai sofrer um reajuste a partir de 1º de maio. Então, quem quiser se matricular na pós-graduação, eu recomendo que faça isso até o dia 30 de abril. Abril é 30 dias, isso. Até o dia 30 de abril, porque a partir de 1º de maio ela vai ter um reajuste. Tá? Então, quem se matricula agora garante o valor de 397 até o final do contrato e o acesso à pós-graduação aba 2.0, que vai ter uma carga horária de 900 horas, prática supervisionada, novas versões de várias aulas. Então, mas é só até 30 de abril. 1º de maio é outro valor. O valor vai ter reajuste e já avisando, vai para 24 parcelas de 447. Hoje, até 30 de abril, 397. 24 de 397. A partir de 1º de maio, 24 de 447. Tá? Então, é assim, né, que funciona a pós-graduação. As aulas são gravadas. Vocês têm todo o acesso, todo o suporte de alunos e tudo. Vocês sabem que quem é meu aluno sabe que a gente preza muito por um atendimento de excelência. A gente está sempre presente, atendimento no WhatsApp. Então, eu faço as coisas da maneira como eu gostaria de receber como aluna. Eu tenho isso no meu modo de ser IAC, no meu modo de ensinar. Tá? Então, era isso, as informações que eu queria dar para vocês, né? Respondendo aí as perguntas de vocês sobre a pós-graduação. Quem vier ser nosso aluno vai ser muito bem-vindo. Vou ficar muito feliz. E espero quem já entrar aí nessa última semana, espero vocês já semana que vem na supervisão. Na semana que vem não, na outra semana. Nós tivemos supervisão hoje. Nós tivemos supervisão ontem e sexta, e sem ser semana que vem, na outra a gente tem supervisão de novo. A cada 15 dias a gente tem um encontro de prática supervisionada ao vivo pelo Zoom, onde a gente faz discussão de casos, e a gente faz isso sempre a cada 15 dias. Então, esses encontros, eles têm hora para começar, eles não têm hora para terminar. Enquanto tem dúvida, enquanto tem caso, enquanto tem questionamento, eu fico até eu sanar as dúvidas de todo mundo. Então, e depois você pode assistir isso gravado para quem não pode estar ao vivo. Lá tem tonelada de conteúdo gravado. E quem entra nos nossos treinamentos tem acesso às práticas supervisionadas que já aconteceram, ou seja, tudo aquilo que já foi discutido, que já foi falado, vocês têm como assistir aquilo gravado. Então, é bem legal. As aulas ficam até o final do curso. Você tem 30 meses de acesso na pós-aba. Na formação de AT, se eu não me engano, são 18 meses. No Entendendo o Protocolo do VBMAP, são 18 meses também. Na pós-aba, são 30 meses de acesso. Então, você tem acesso à prática supervisionada, as antigas e as atuais. Tá? Então, qualquer dúvida, vocês podem chamar a equipe, que tem atendimento das 9 da manhã às 7 da noite, de segunda a sexta, sábado das 9 ao meio-dia. Então, o pessoal vai poder esclarecer as dúvidas. Tem o site também, que tem todos os detalhes, tem a carga horária. A gente tem um módulo de análise do comportamento e educação, que a gente ensina sobre ensino com precisão, instrução direta, são coisas que ninguém ensina, que você não acessa esse conteúdo em outro lugar. A gente tem essa preocupação em formar pessoas da educação para conseguirem dar as instruções, ensinarem conteúdos para as pessoas com autismo ou com algum outro atraso no desenvolvimento, e também sem. A gente tem muitos professores na nossa pós, professores da rede pública, professores da rede privada. Aliás, é mais comum ver professores da rede pública na pós do que da rede privada.
Tenho alunos assíduos que estão sempre na prática, tá? Então vai ser um prazer ter cada um de vocês aí dentro da pós-graduação. Vocês podem também testar após por 5 dias, conhecer um pouco mais. É possível pedir essa opção lá dentro do atendimento. Se você gostar, você fica. Se você não gostar, a gente não quer. Quem não gosta, a gente também não quer você aqui, porque a gente não quer prender ninguém aqui, não quer ninguém insatisfeito. Na nossa pós-graduação. A gente quer quem de fato queira estar aqui, esteja aqui feliz. Tá bom, pessoal? Então, 9h15 da noite tem live aí sobre direitos, né? Da pessoa com autismo. E a gente se vê, então, qualquer hora aí. Beijo grande. Não